Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elemento de Máquinas 1, e eu vou apresentar para vocês o assunto eixos e eixos árvores. Bom, eixo é um elemento rotativo ou não, cuja função é sustentar outros elementos de máquinas, podendo ou não transmitir potência. Como ele gira, via de regra, ele é de seção circular. Especificamente, eixo é um elemento que tem a função de sustentar outros elementos de máquinas. Portanto, ele tem uma função estrutural e é submetido à flexão. Eixo árvore é um elemento que, além de sustentar outros elementos mecânicos, ele tem a função de transmitir a potência, torque vezes rotação. Portanto, ele é submetido à flexão e à torção, ou flexo-torção. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar indistintamente eixo e eixo árvore. Nós chegamos numa equação que vale tanto para eixo quanto para eixo árvore. Vamos chegar lá. O material para eixo, a primeira opção, assim como para qualquer elemento de máquinas, é aço carbono. Por quê? Porque aço carbono tem em todo lugar, é fácil de achar, o custo não é tão alto, ele tem boas características mecânicas e ele é fácil de trabalhar. É fácil de ser usinado, é fácil de receber tratamento térmico. Então é um material muito comum em engenharia mecânica. A primeira opção para engenheiro mecânico, aço carbono. Se eu precisar de um material com mais resistência, eu vou usar um aço liga. Então tem várias opções de aços liga em função do que eu preciso especificamente. Você aprendeu aços liga na disciplina de materiais de construção mecânica. Se o ambiente for muito corrosivo, eu posso usar aço inoxidável. O problema do aço inoxidável é que ele é muito caro, então só vou usar se for imprescindível. Fabricação de eixos. Usualmente eles são torneados a partir de barras laminadas ou de barras trefiladas. Para diâmetros maiores, barras laminadas. Para diâmetros menores, barras trefiladas. Também posso fazer eixos de barras laminadas de diâmetros menores também. Vamos discutir um pouco isso. Posso também usar forjamento, também vou discutir um pouquinho isso. Posso usar fundição, que não é uma opção bem secundária, porque a fundição, como você aprendeu na disciplina de processo de fabricação, gera uma camada superior coquilhada no elemento fundido, na peça fundida, e isso diminui a resistência mecânica da peça. Então não é muito interessante para isso, mas eu posso ter. Também posso usar extrusão e posso usar a sinterização, que você aprendeu na disciplina usinagem dos metais, metalurgia do pó. Vamos falar em alguns detalhes aí. Por que usar barras laminadas ou barras trefiladas? Barras laminadas, elas são peças em bruto de menor qualidade, mas são mais baratas. Como elas são de menor qualidade, eu preciso fazer mais operações de usinagem dentro da minha fábrica. Então o custo de fabricação aumenta. Barras trefiladas, por sua vez, elas têm uma operação de fabricação a mais. Tem a trefilação depois da laminação. Então elas apresentam menor qualidade. Em compensação, elas são mais caras. Mas como elas têm menor qualidade, eu posso usar menos operações dentro da minha fábrica. Então diminui o custo de fabricação. Então, como engenheiro, eu tomo a decisão. Por exemplo, eu tenho uma fábrica ociosa, então eu vou comprar barra laminada e vou aproveitar o tempo ocioso da minha fábrica para fabricar o meu produto. Por outro lado, eu tenho uma fábrica que está bastante preenchida já o tempo dela. Eu dificilmente vou conseguir fazer um outro produto, então é melhor eu comprar uma barra trefilada que eu diminua as operações necessárias dentro da minha fábrica. É isso. Forjamento, como você aprendeu na disciplina de processo de fabricação, a grande característica dele é que ele oferece uma peça com uma característica, uma resistência mecânica muito boa, só que ele é muito caro. Né? Então, se eu precisar de uma peça com uma grande resistência mecânica, a tendência é fazê-la forjada, apesar de ser mais caro o processo. Outra característica para mim usar forjamento é como os eixos eles são escalonados, né, eles têm que ter degraus para receber os elementos que estão sobre eles, a engrenagem, polia, volante, assim por diante, eles têm que ser escalonados, eles partem, se for torneamento, partem de barras lisas ou laminadas ou trefiladas, como nós já discutimos. Então eu tenho que arrancar esse material, tenho que fazer uma usinagem e eu vou gerar cavaco. E esse cavaco, apesar de que eu não jogo fora ele, eu vendo ele de volta para as siderúrgicas, eu vendo ele a um preço muito menor
por quilo do que a matéria-prima que eu comprei da barra cilíndrica. Então eu estou perdendo dinheiro. Quer dizer, se eu gerar muito cavaco, eu estou perdendo muito dinheiro. Qual é o número de inflexão aí? Se eu estiver jogando fora 25% do peso da peça em bruto em cavaco, é bom começar a pensar em usar forjamento, porque é um processo mais caro, mas como eu estou economizando volume de matéria-prima, pode ser que seja interessante para mim. Os eixos ainda podem ser tratados termicamente, isso é muito usual, né? Por exemplo, o eixo recebe um mancal de escorregamento, ele tem que ter uma superfície muito dura, resistente à abrasão. Então, faz tratamento térmico para aumentar a dureza superficial do eixo. Por exemplo, é um exemplo, tem vários outros casos. E também sofrer processos adicionais de acabamento. Por exemplo, o eixo vai receber um mancal de rolamento. Esse apoio do mancal de rolamento tem que ser retificado. Então, eu preciso retificar partes do eixo. Isso é comum em casos de eixo. 3 características adicionais que eu, como engenheiro de produto, é bom eu saber, para economizar o meu tempo lá na frente da minha vida profissional, não fazer besteira lá na frente. Primeiro é que eixo que trabalha a rotação elevada tem que ser balanceado. Na verdade, qualquer peça que trabalha com rotação elevada deve ser balanceada. Se você lembrar da aula de física, a força centrífuga é função da massa deslocada, da massa descentrada, lógico, mas também é função da rotação. Quanto maior a rotação, maior a força centrífuga, ou seja, se você pegar o seu carro e não balancear as rodas dele e for numa estrada, o carro vai começar a pular, porque a roda vai não estar balanceada, vai começar a vibrar e o carro vai vibrar inteiro. Isso é um problema sério. É a mesma coisa o caso de eixo. A segunda característica que eu devo lembrar é que eixos vazados, eu ganho peso, eu diminuo o peso deles. E eu também diminuo, lógico, a resistência deles. Mas eu diminuo muito mais o peso do que a resistência deles. Então, muitas vezes é muito interessante. Vou mostrar para você aqui uma ordem de grandeza para você entender. Se eu imaginar que eu tenho um eixo com um furo vazado nele, da ordem de 50% do diâmetro externo, ou seja, o diâmetro externo é 100 mm, o diâmetro interno é 50 mm, eu ganho 25% do peso dele e eu perco só 6% da resistência dele. Vou provar para você esses números. Então, peso é densidade vezes volume. Volume para uma seção, para uma peça cilíndrica, é o comprimento vezes área. A área de uma peça cilíndrica, πd ao quadrado sobre 4. Muito bem. Esse aqui, então, é o peso de uma peça em bruto. De uma peça cheia, uma peça sem furo, uma peça inteiriça, sem ser vazada. E se eu for vazar o eixo, fazer um furo longitudinal, então eu tenho que alterar essa equação, não é mais πd ao quadrado sobre 4, é π d externo ao quadrado menos d interno ao quadrado sobre 4. Se eu considerar, para ordem de grandeza, o diâmetro interno metade do externo, ou seja, meio de d, e substituir, meio de d ao quadrado é 0,25. E se eu colocar o d ao quadrado em evidência, fica lá dentro do parênteses 1 menos 0,25 d ao quadrado e o resto todo que é constante. 1 menos 0,25 é 0,75. Se eu colocar o 0,75 em evidência, aquela parte que sobra ρl π d ao quadrado sobre 4 é exatamente o peso da peça cheia, do eixo cheio. Portanto, eu estou tendo uma economia de peso da ordem de 25% se eu fizer um furo vazado, um eixo vazado com diâmetro interno da ordem de 50% de diâmetro externo. E a resistência? A resistência é funcionamento de inércia. Se você lembrar da aula de resistência materiais, é πd a quarta sobre 64, se for uma seção circular, que é o caso de eixo. Se for um eixo vazado, então é o momento de inércia de uma coroa, que é π d externo a quarta menos d interno a quarta sobre 64. Se eu considerar que o d interno é metade do externo, então metade de d elevado a quarta, então meio elevado vezes meio é 0,25, vezes meio de novo 0,125, vezes meio de novo 0,0625. E se eu colocar o d a quarta em evidência, fica dentro do parênteses 1 menos 0,0625.
Isso nos dá aproximadamente 0,94. Se eu colocar o 0,94 em evidência, aquele termo que sobrou, πd² sobre 64, é exatamente o momento de inércia da seção cheia. Portanto, eu estou perdendo 6% da resistência. Então eu perco a resistência, mas eu estou ganhando 25% do peso, é muita coisa. É só aumentar um pouquinho o diâmetro externo do eixo e resolver o problema. Só que tem um detalhe, para fazer um eixo vazado, eu tenho que fazer um furo nele. E se eu fizer um furo muito pequeno, é muito caro, microfuração é cara. Se eu tiver hoje 10 milímetros de diâmetro externo, fazer um furo de 5 milímetros no comprimento inteiro dele, fica muito caro. Então não adianta, o que eu economizei em peso eu gasto em dinheiro de usinagem, não compensa. Agora, se eu tiver um eixo de 100 milímetros de diâmetro externo e fizer um furo de 50 milímetros no comprimento inteiro dele, aí vale a pena, porque é mais barato fazer um furo de 50 milímetros. Né? A ferramental que eu preciso usar, a máquina que eu tenho que usar é uma máquina menos cara, de mão de obra menos cara, de tempo, de salário hora mais barata. Né? E essa é a razão porque, por exemplo, no redutor, os eixos de entrada, via de regra, eles não são vazados, porque são eixos pequenos, porque o torque de entrada é pequeno. E os eixos de saída de redutores, eles são vazados, via de regra, porque eles são maiores no diâmetro, porque o torque é maior, o diâmetro tem que ser maior. Então, isso é comum, os eixos de entrada de redutor não serem vazados e os de saída do redutor serem vazados, porque tem diâmetros muito maiores do que os de entrada. A terceira característica que eu preciso me lembrar é que, independente de qual seja o aço, o modo de elasticidade é praticamente o mesmo. Isso significa que se eu tiver, por exemplo, um problema real em que o meu eixo está fletindo muito, não adianta eu trocar um aço pelo outro. Vamos olhar a equação da linha elástica, a equação genérica de linha elástica. Né? A linha elástica Y é um valor K, uma constante K, vezes a força aplicada elevada a uma constante A, vezes o comprimento da peça elevado a um índice B, uma constante B, dividido por EI, modo de elasticidade e momento de inércia da seção. Muito bem, como todos os aços têm o mesmo momento de inércia, ou praticamente o mesmo momento de inércia, se eu tiver um eixo de aço 1010 e ele estiver fletindo muito, o Y for muito grande, e eu trocar esse aço 1010 por 1045, não vai mudar nada o valor da linha elástica, nada. Por quê? Porque P é a mesma coisa, L é a mesma coisa, I é a mesma seção, a mesma coisa, E vai ser igual, porque o E do 1010 é igual ao E do 1045. Portanto, eu gastei mais dinheiro e não mudei nada, não resolvi nenhum problema de flexão, de flexibilidade, né, desse eixo. Se eu precisar diminuir a linha elástica de um eixo e não puder usar um material com modo de elasticidade muito maior, por exemplo, um titânio, porque é muito caro, uma coisa assim, tem que usar aço mesmo. Então, o que eu faço? Eu tenho duas opções. Eu não posso mexer no P, que é a carga aplicada, né, que veio do cliente. Eu não posso mexer no E, porque não adianta nada, né, porque todo aço tem o mesmo E. Ou eu mudo o diâmetro, aumento o diâmetro do eixo, aumento o I, mas algumas vezes eu não consigo aumentar o diâmetro porque o layout não me permite. Então, o que eu faço? Diminuo o L, coloco um apoio intermediário. É o que acontece, por exemplo, com eixos árvores de máquinas ferramentas. Elas têm eixo intermediário só para diminuir a deflexão na ponta do eixo. Bom, esse é o final da primeira parte. Agradeço a sua atenção. Até a próxima oportunidade.